gado no pasto, mugindo com vigor. Suíno e galinha, criados com amor. Do café à castanha, o trabalho é feroz. Aqui o produtor do Acre tem voz. Olá, sejam todos bem-vindos a esta primeira edição do Agro 24 Cast, que é o podcast do site AC24 Agro. Perfeito? Um site novo, que está um pouco mais de um mês no ar. Você certamente já deve ter tido contato com algum material do AC24 Agro, ou seja, pelo site, ou seja, pelas redes sociais. O fato é que hoje é o primeiro encontro que nós estamos tendo aqui no podcast. E nós estamos fazendo, pelo menos nesse início de trabalho, nós estamos fazendo o programa gravado. Então, portanto, eu estou explicando que a sua participação, a sua interação não vai ser possível por enquanto, mas já já a gente vai encontrar um meio de fazer com que você também interfira e qualifique o debate aqui. E a cena econômica do Acre é o que motiva o AC24 Agro e certamente o podcast, o Agro 24 Cast. Perfeito? E nesse primeiro encontro, nós trouxemos um convidado, claro, né, que é até símbolo dessa cena econômica voltada para o universo rural, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, Assuero Veronês. Assuero Veronês, que também é presidente do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, uma pessoa que tem números importantes a falar para a gente, análises importantes, por isso que você foi escolhido, Assuero, para que você possa colocar o seu olhar, a sua visão a respeito da economia regional. Agradeço demais a tua disponibilidade em estar aqui conosco nesse primeiro encontro do Agro 24 Cast. Eu que agradeço, é uma honra para mim. Eu fico muito grato em receber esse convite e poder participar aqui do primeiro programa que você está fazendo. Isso é realmente que me envaidece, né? E estamos aí para bater um papo sobre essas questões do agro acreano. Aliás, Assuero, a cena ela está de um dinamismo impressionante, né? Tanto internamente aqui no estado do Acre, quanto no cenário fora do país também. Então, acho que isso tudo vai ser insumo para nós debatermos aqui. Eu queria, de uma maneira geral, que a gente começasse essa nossa conversa, para que você faça uma panorâmica a respeito da nossa economia. Você passou boa parte, 20 anos, com o projeto da Frente Popular, um projeto que tinha uma concepção de economia regional. Você nunca escondeu as críticas que fazia àquele modelo de desenvolvimento. Houve uma ruptura, Gladson Cameli assumiu e uma outra percepção chega ao poder. Estamos aí com 6 anos de governo de Gladson Cameli. Na tua avaliação, houve avanço? Então, você já ouviu falar a expressão do cavalo passar arriado? O nosso cavalo do Acre passou um pouco arriado e ninguém montou, né? Porque não havia condições de montar. Havia, como você disse, uma outra concepção de desenvolvimento que nós criticamos, mas que tivemos que trabalhar com esse cenário. Era o que nós tínhamos para fazer. E, obviamente, o Acre perdeu algumas oportunidades, né? E isso está sendo retomado agora, mas você nunca mais, às vezes, consegue as mesmas condições que tinha naquele tempo, né? O tempo passou e nós perdemos a chance de ter trabalhado melhor o agro do Acre, com mais substância, com mais alternativas e com mais tamanho, né? É aquela história que eu pergunto
sempre que eu posso nessas oportunidades, é perguntar qual que é a vocação do Acre. Você fala que é agrícola. Se você tiver outra, me apresenta, porque essa questão da biodiversidade, da questão do carbono, ainda são probabilidades muito remotas, que estão, claro, no auge da sua discussão, mas nesses últimos anos aí que você se refere, desses 20 anos, também se falou de muita coisa, né? E que acabou não acontecendo. Porque você passa a querer romper aquilo que a natureza nos oferece de oportunidade. E o que no Acre a gente temos de oportunidade? O que a natureza nos oferece? Nos oferece solo de qualidade, clima excepcional, né? E todas as condições para se fazer daqui um polo de produção expressivo, né? Que levasse realmente ao desenvolvimento do Estado, que o Estado hoje estivesse apresentando números muito mais robustos do que aqueles que a gente vê hoje, que às vezes até nos envergonham, porque a gente fica lá na rabeira dos estados brasileiros, lá do desenvolvimento, dos níveis ou até, se você quiser analisar a parte social, dos IDHs, né? Então, nós fomos ficando, quer dizer, hoje nós temos, qual que é a situação? Nós temos 15% do estado desmatados e, portanto, disponíveis para fazer agricultura e pecuária, né? Fazer o agronegócio, e temos 85%, ao contrário, com áreas de florestas. É um assunto delicado, sensível, a gente sabe que é controverso, mas o fato, quando você olha na área de produção, a gente tem dificuldade de ganhar escala em algumas vocações que nós temos, exatamente porque não temos tanto espaço para isso. Tem muita gente que está nos assistindo agora e está impaciente, talvez pensando assim, puxa, mas de novo esse debate já não está superado? Será que não é o caso de a própria iniciativa privada, o próprio setor produtivo, entender que tem que se virar nos 30% dentro desses 15%? Sem dúvida, sem dúvida. A lei diz tudo, a lei nos impõe uma possibilidade de trabalhar só com isso mesmo. Não há essa discussão, eu estou trazendo para poder rememorar um pouco essa história, mas o fato é que não há mais espaço para desmatamentos, a não ser umas coisas, pequenas áreas de pequenos produtores que entram aí por dentro da floresta e vai, de certa forma, fazendo pequenos desmatamentos, mas isso não é significativo. O fato é que não há mesmo espaço para ampliação e não há nem busca por esse tipo de atividade. Ninguém hoje está buscando áreas para desmatar, etc. Não há, apesar da gente ainda ter os 20% passíveis, né, que a lei nos permite, mas mesmo assim poucas pessoas se dispõem a fazer esse tipo de investimento. Quando se fala que nós vamos ter que nos virar nos 30% para poder tornar a nossa região mais produtiva com 15% desmatado, bom, aí obviamente a gente raciocina. Então eu tenho que agregar a tecnologia aqui. Essa é uma missão exclusiva da iniciativa privada? De que forma que o Estado poderia também contribuir com isso? Como é que nós podemos nos virar nos 30% numa parceria entre a iniciativa privada e o Estado? É possível? Investimento é sempre caro de fazer. O produtor, por si só, sem nenhuma ajuda, por exemplo, de financiamentos, e ele tem dificuldade de fazer os investimentos que se precisa hoje para você, por exemplo, transformar um pecuarista em um agricultor. O investimento é alto, né? De outro lado, o poder público, o Estado, no caso, as prefeituras, elas têm que preparar esses investimentos. Como? Fazendo a infraestrutura necessária.
Sem infraestrutura, fica praticamente impossível você ampliar as áreas de agricultura que hoje estão sendo usadas basicamente nas margens das rodovias. Se você entra por esses ramais, já fica difícil para fazer o investimento em propriedades que estão fora do eixo rodoviário, justamente porque chega nessa época das chuvas, não dá trafegabilidade, o risco aumenta muito de você fazer plantio de soja ou de milho dentro de áreas, nesses ramais de precários que a gente tem. Agora, a participação, nessa tua fala, a participação do Estado, ela se limitaria a garantir a infraestrutura? Porque essa é uma obrigação constitucional, inclusive, não é isso? É obrigação do Estado, do poder público, garantir a infraestrutura. Pontes, estradas, fazer com que a coisa dê fluxo. Então, se o Estado fizesse isso, já bastaria? Não bastaria. É preciso mais do que isso, né? de alguns tipos de política. Né? A armazenagem, por exemplo, é uma carência que nós temos, que precisava também o Estado entrar, porque é um investimento muito caro. Né? Só grandes produtores têm condições de ter silos e armazéns, né? Secadores, etc., para abrigar uma produção. Por isso que a pecuária, como não precisa desse tipo de coisa, e a velha história de que o boi anda também, então as propriedades deslocadas do eixo rodoviário, elas conseguem sobreviver, né? Enquanto que o agricultor não. Por isso que há essa reticência por conta do pecuarista de se transformar em agricultor, porque a agricultura, sabidamente, apesar dos riscos que são muito maiores, mas também a rentabilidade é maior. Bom, eu fiz essa referência relacionada aos 20 anos da Frente Popular e não entendi que você fez uma avaliação dos 6 anos do governo de Gladson Cameli. Houve avanço ou não houve? A agricultura avançou. Também a pecuária. A pecuária cresceu, conseguimos o status de zona livre de aftosa sem vacinação, aumentamos o rebanho, estamos aí já com mais de 5 milhões de cabeças. Isso vem acontecendo. A agricultura entrou nesse período, né? E passamos a ter a exportação, os números de exportação do Acre, que eram praticamente inexistentes nessa área de alimentos, aumentou, né, bastante, tem aumentado. Né? A carne bovina já é o maior produto de exportação do Acre. Até há pouco tempo nós não tínhamos nenhum frigorífico habilitado, hoje já está acontecendo. Né? A soja vai para exportação, aí, que é o segundo produto de exportação, e em terceiro, incrível, carne suína, né? Que era uma coisa... A primeira carne bovina, segundo soja, terceiro carne suína. Então, esses 3 são os principais produtos de exportação do Estado hoje. Então, isso aconteceu nesse período. Avaliar o quanto que foi pela ação do governo ou pela iniciativa própria dos produtores, dos investidores... Equacionar isso. É difícil equacionar, é difícil medir isso, né? Em que pese a sua... Deixa eu lhe interromper aqui e tentar fazer justiça a uma situação. Esse título de área livre de aftosa sem vacinação, para ser justo, com a história e também com o trabalho de vocês, que são os produtores de carne, é uma história que começou muito lá atrás, né? Caiu no colo de Gladson Cameli. Você há de reconhecer isso, né? É verdade. Mas foi mantido, quer dizer, se você comparar com vários estados, especialmente do Nordeste brasileiro, a nossa situação é muito superior, né, em termos de sanidade e tudo mais. Né? O investimento que foi feito no IDAF é visível, né? Basta você passar na frente, você vê que tem investimento, que tem a estrutura do IDAF hoje está muito boa. Isso aconteceu. Agora, é óbvio, você tem razão, isso começou lá em 2004 ou 2005, nós recebemos o livre de aftosa. Com vacinação. Fomos lá com o governador da época, que era Jorge Viana, né? Fomos lá em Paris para receber esse certificado. E agora nós estamos recebendo o certificado da Zona Livre sem vacinação. Vou fazer um parênteses aqui, porque me parece que vai acontecer
Vocês vão de novo para Paris receber um outro certificado, mas me parece que é uma coisa que coloca o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Me parece, Assuero, que vai ser cometida uma injustiça com esses 5 estados. Eu até no site AC24 Agro coloquei lá o Clube dos 5, porque foram estados que fizeram o dever de casa durante muito tempo, fizeram investimentos, e agora, numa canetada, o Brasil todo vai ser área livre de aftosa sem vacinação. Isso é um risco, não é não? Há uma preocupação com isso, né? O nível de investimentos, de aparelhamento dos estados com relação a isso é muito diferente, né? Como eu estava dizendo, o IDAF é diferenciado, Rondônia também. E tanto que estavam apenas esse bloco, né? Os 3 blocos lá que eles consideram um bloco: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Acre e Rondônia, né? Mas eles resolveram agora aprovar praticamente o estado todo, o Brasil. O país todo, né? Mas isso vai acontecer já agora, né? No final de maio, né? Final de maio. Final de maio, né? Mas é uma exigência do mercado que está acontecendo, mas existe um grau de segurança bastante grande para que essa questão avance, né? Ninguém está passando por cima da pauseira, não. Quer dizer, as coisas são feitas com algum critério. Agora, é óbvio que tem gente, tem estado que investiu mais e está mais aparelhado, com mais segurança com relação à questão sanitária. Hoje, você diria que o Acre tem uma estrutura que consegue dar respostas com a rapidez necessária, caso haja algum problema nesse sentido? O IDAF hoje teria capacidade de reagir à altura? Creio que sim. Eu acho que nós estamos aparelhados para isso. Eu tenho alguma segurança com relação a isso. É óbvio que ninguém está 100% isento de um evento adverso, indesejável, né? Mas quando se trata de vírus, etc., a coisa é complicada, mas acho que a gente está bem aparelhado. Mudanças climáticas, esse foi um tópico que eu coloquei aqui, que eu queria entender de você. Isso é uma expressão que eu não sei como é que você... qual o teu olhar sobre ela, qual o teu entendimento sobre ela. Porque a gente pode observar a expressão por vários varadouros, né, como eu costumo brincar. Como é que essa ideia das mudanças climáticas faz parte da rotina de um pecuarista no Acre? Olha, a questão de mudança climática nós temos que olhar sobre alguns ângulos. Uma coisa é discutir essa questão de mudança climática como uma ação provocada pelos homens ou pela ação humana ao longo dos tempos, e que chegamos a esse ponto de emissão de carbono, etc., dos gases de efeito estufa e tudo mais. Você rechaça isso? Eu tenho meu ceticismo bastante arraigado com relação a isso. Eu acho que as mudanças climáticas, se elas ocorrem nesse momento, ocorreram também em outros tempos. E acho que as forças e energias do universo têm uma importância muito maior do que a ação humana sobre essa questão do aquecimento e tal, das mudanças climáticas. Acho que a ação humana ela é mais local do que geral, ou seja, se você tem um excesso de população num determinado lugar, por exemplo, você pega São Paulo, você tem a população humana é capaz de alterar o clima? Porque concentram a quantidade de poluentes que acabam provocando algum tipo de elevação da temperatura ou coisa parecida. Mas, globalmente, grandes cientistas defendem que isso é impossível, porque a ação dos oceanos, ações solares, ação vulcânica suboceânica, essas questões são muito mais importantes na questão da regulação do clima do planeta do que exatamente a ação humana.
Bom, Mas é controverso, né? Eu sei que é controverso, mas acho que tem muita coisa que não se explica muito bem. você acha que esse tema ele está muito contaminado com o ambiente político e isso atrapalha o entendimento, não? Atrapalha. E eu acho que hoje tem um segmento que atua muito fortemente no Brasil, especialmente na Amazônia, que é um novo governo que nós temos, que é o governo das ONGs. Eu acho que a Amazônia hoje está, de certa forma, dominada por alguns tipos de governos, né? Um é o próprio governo oficial do país, né? Que talvez seja o que tem menos força nesse momento. O que tem muita força hoje é o narcotráfico, que virou uma força preocupante na Amazônia, dominante, né? E a outra é o poder das ONGs, o governo das ONGs, né? Que são mantidas por recursos substanciais de outros países que têm interesses em que o desenvolvimento da Amazônia não aconteça, né? Discute-se muito mais clima do que, por exemplo, pobreza na Amazônia. Uma coisa não está relacionada com outra? O clima não está associado à pobreza também? Não. Não? Não. Por que não? Não acho. As mudanças climáticas estão provocando pobreza? Não. A pobreza está ligada a outros fatores. Uma região do Brasil que é considerada potencialmente a mais rica do país e ter os piores índices de crescimento, de desenvolvimento humano no país, por que essa diferença tão grande? Uma região que tem a quantidade de recursos naturais que tem, entre eles o solo para se produzir, mas aí vem minério, vem etc., né? E que não pode fazer, e portanto a população não consegue se desenvolver, não é aceitável isso. Você não acha que isso é mais próprio da nossa incompetência em lidar com essa riqueza do que propriamente o trabalho de ONGs? Porque não me parece razoável a gente entender que as organizações não governamentais engessam a região. Me parece que o país não sabe o que fazer com a região amazônica, não é de hoje, Assuero. São centenas ou milhares de ONGs agindo, né, e que interferem diretamente nas políticas, né? Então as coisas não acontecem. A infraestrutura que era para construir não acontece. Os recursos começam a ser limitados. Então são uma série de ações, né? Hoje, por exemplo, que eu digo de pouco tempo para cá, de 2, 3 anos para cá, nós estamos assistindo uma verdadeira perseguição a quem produz, aos produtores e tudo. Você está se sentindo perseguido? A quantidade de gente. Não, porque eu estou absolutamente num local que eu estou regularizado e tal, mas a quantidade de áreas, por exemplo, embargadas, multadas na Amazônia é uma coisa espantosa. Então, a ausência do poder público de fazer o que tem que fazer, e aí trabalha dentro. Por exemplo, o governo não faz o que quer fazer. Você está falando em relação, por exemplo, à titulação de terras, por exemplo? Também, é uma das primeiras. Se você não tem regularização fundiária, você não vai ter regularização ambiental. Uma coisa está amarrada na outra, né? E o governo, nesse aspecto, não cumpre o que hoje precisa fazer. Hoje existem instrumentos, né, muito aperfeiçoados de identificar todas as irregularidades que acontecem. Mas que irregularidades? O poder público não teve a capacidade de administrar essa questão do crescimento populacional na Amazônia. Deixou que a irregularidade dominasse, né? E, portanto, as ilegalidades. Agora, nós temos um instrumento legal extremamente severo, né? E que joga grande parte dos produtores na vala comum dos ilegais ou dos bandidos e tal. Coloca numa situação muito difícil. A Amazônia tem 1 milhão de produtor rural.
500 mil, 490 mil mais ou menos, são assentados da reforma agrária. Esses assentados, grande parte, não estão regularizados fundiariamente. E, portanto, pagando o preço por isso. Isso é uma situação complicada de admitir, né, de aceitar, porque são assentados do próprio governo federal. E é o próprio governo federal que não... Exatamente. Que não oferece as... Exatamente. Mas quando você fala da ação das ONGs, existem vários exemplos, dezenas, centenas de exemplos, mas para pegar um bem presente, a questão da exploração do petróleo no Amapá. Essa é uma ação própria, que está incrustada dentro do Estado brasileiro, dentro do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA. Né? Então, uma situação daquela região ali, com todo a tecnologia disponível hoje pela Petrobras e tudo mais, quando não houve nenhum caso até hoje, quer dizer, tem toda uma justificativa plausível para permitir que se faça a exploração de petróleo naquela região. Está lá a Guiana fazendo do lado, mas nós estamos assistindo um debate complexo, né? Difícil de superar. E quem que age especialmente nisso? São situações dessas que nos atrasam cada vez mais, que nos jogam cada vez mais para a periferia da discussão da economia da região, etc. Só para finalizar essa abordagem mais genérica da nossa conversa, eu vou só fazer uma provocação. Como é que você avalia que há um atraso nesse aspecto? O uso de combustível fóssil, você ainda está avaliando como se fosse um avanço? É isso que eu não estou entendendo. Quando as outras formas de energia é que me parecem apontar para um novo horizonte, né? Você não entende assim? Não. Eu acho que a transição energética é um processo que está acontecendo, que é positivo e tudo mais. Mas acho que a gente não pode deixar de produzir petróleo, aproveitar que ainda é uma atividade importante para o mundo, né, e o mundo vai continuar fazendo. Então, como que justifica que a gente fique na pobreza por não explorar um produto, um recurso natural desse, e você assiste Dubai, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e etc. Você vai pegando, o próprio Trump agora falou, vamos furar, né? Então, e nós somos os mais corretos do que os outros, e vamos penalizar a nossa população, penalizar a região amazônica, principalmente esses países ali dessa região, em função de um prurido, né? De um prurido. Você, não sei se o que eu vou falar aqui vai lhe ofender, mas a sua concepção é a mesma do presidente Lula, né? Porque você sabe que o presidente Lula quer explorar aquele petróleo. Ele só não verbalizou isso ainda de forma muito clara, mas ele quer explorar aquilo. Sim. Agora, tem uma regra, tem um método, tem estudos a serem feitos. Então, na tua concepção precisamos usar esse recurso natural enquanto ele tem valor, mas não deixando de atentar para a transição energética. A tua concepção é essa, né? Mas não me condicione a minha opção por ter acompanhado o Lula, não é isso? Tá certo. Açoeiro, agora vamos sair do plano mais geral. Eu queria descer um pouco mais para o nosso rame-rame aqui da nossa região. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na relação entre os produtores de carne e a indústria e os frigoríficos. Eu queria que você aproveitasse esse momento, eu vou te dar 2 minutos, para que você pudesse explicar para um telespectador, para um internauta, que não sabe por que está tendo um embate, uma desavença, uma arenga entre os produtores de carne e os frigoríficos, porque tem muita gente que olha e observa que vocês defendem as mesmas bandeiras. Não é bem assim, né? Você já separou em 2 lados. Não são 2 lados? São, então, exatamente. Então já estão separados esses 2 lados. De um lado, os frigoríficos, né, que precisam da matéria-prima boi gordo
Os frigoríficos estão fazendo investimento, como eu já disse, eles estão agora exportando, né? Então há uma demanda maior de boi gordo e eles estão fazendo investimento, ampliação, etc. Então eles precisam de mais não, eles precisam de ter o boi gordo de certa forma confortável, uma oferta confortável. De um outro lado, nós temos um fenômeno que é a saída de bezerros do estado do Acre para outros estados. O Acre virou um fornecedor grande de bezerros. São bezerros de muita qualidade, a pecuária nossa tem muita qualidade. É uma pecuária mais barata, né? A arroba do boi aqui é mais barato, portanto o bezerro é mais barato. E descobriu-se um mercado, que é levar bezerro para outros estados. Isso amplia o mercado de bezerros. E favorece quem? Favorece aquele que produz bezerro. Quem produz bezerro? Normalmente, os que mais produzem são os pequenos produtores. Para você ter uma ideia, 75% dos produtores de pecuária no Acre tem até 100 cabeças de gado. Opa, peraí. Então vamos deixar isso claro aqui para o internauta. No Acre, quem trabalha com gado tem até 75% das pessoas que trabalham com gado no Acre tem até 100 cabeças. Portanto, são pequenos. Perfeito. Se você quiser pular para uma outra faixa, 95% dos produtores de pecuária, dos pecuaristas, tem menos de 500 cabeças. Então, a produção de bezerro, todos esses produzem bezerro e vendem bezerro, porque um pequeno produtor ele não engorda boi para frigorífico, não é da atividade dele. Então, ele quer que esse mercado seja cada vez mais procurado, né? Mais demandado. Ele quer produzir mais bezerro. Porque ele quer vender bezerro para fora. Se você fecha essa saída de bezerro de alguma forma, por algum mecanismo, se você fecha, vai ter muita oferta aqui dentro. Mas muita oferta, cai o preço. Então, e o frigorífico ao contrário, quer que esses bezerros fiquem aqui para virar boi gordo, para ter muita oferta de matéria-prima para os frigoríficos. Perfeito. Eu acho que você explicou bem. Explicou bem. Um quer vender, quer tirar o bezerro daqui para vender para outros estados, e a outra parte do balcão quer que o bezerro fique aqui, porque o bezerro de hoje é o boi gordo de amanhã, como você sempre fala. Acho que o motivo da arenga ficou claro. Agora eu vou lembrar uma coisa para você. E eu já tive a oportunidade de lhe ouvir. Você me deu uma declaração muito equilibrada. E você reconhece que os frigoríficos não querem impedir a saída de bezerros, correto? Correto. O que é que os frigoríficos querem? Querem um limite. Os frigoríficos sabem que é impossível você... legalmente você não pode fechar a fronteira, não é? E acontece que existe uma chamada pauta do boi, que é um documento, uma portaria baixada pela Secretaria da Fazenda, pelo governo, estabelecendo a tributação sobre bezerro, boi, vaca, etc. E hoje a pauta do boi está muito abaixo do preço de mercado. Opa, aí então a gente já tem um probleminha aí, né? Exatamente. Temos uma omissão do estado do Acre, não é isso? De certa forma, é uma renúncia fiscal. Então, em um estado como o Acre, pobre como o Acre, o estado do Acre está abrindo mão de entrar dinheiro dentro do caixa. O argumento é exatamente para permitir que os pequenos produtores, que são a grande maioria, continuem a ter uma rentabilidade razoável, desde que fique aberto essa fronteira para ele ter um mercado muito maior, né? Então, essa é a dificuldade. E, de outro lado, os frigoríficos querem que seja tributado nessa pauta pelo menos
o valor de mercado. Então, aí são as opiniões que muitas vezes são antagônicas, que se contrapõem, né? E que a gente precisa encontrar um equilíbrio nessa discussão. Para isso que nós fizemos aquela reunião, estamos agora constituindo um grupo, foi decidido lá constituir um grupo de trabalho em que a gente vai ter representantes dos diversos segmentos para a gente poder chegar numa solução. Se bem que não é uma solução que a gente vai poder arbitrar, é uma solução de uma sugestão apresentada ao governo, né, do que é possível fazer. Agora, Assuero, eu queria saber se o número que eu tenho aqui se corresponde à verdade. Olha, hoje o ICMS está em 12%, o bezerro, correto? Certo. Isso, vamos supor, uma venda de R$2.000. R$2.000. Daria R$162 se colocar uma pauta de 2.000. Só que o bezerro não está sendo vendido a 2.000, está sendo vendido a 1.300 e pouco, 1.300. 1.000... Na pauta, o bezerro, no mercado, o bezerro hoje é 1.850 a 2.000, mais ou menos. R$78 foi o número que me apresentaram de diferença. R$78 inviabilizaria o comércio para o pequeno pecuarista? Me parece que está faltando um pouco de bom senso por parte do Estado nesse aspecto. Por quê? R$78 é um dinheiro que deixa... Olha, só para você ter uma ideia, o número que eu tenho aqui de gado abatido, rebanho bovino abatido em 2024, 585 mil. 585 mil. Saída de gado em 2024, 216 mil. 216 mil vezes 78, isso dá lá alguns milhões de reais, né? E a gente não está podendo abrir mão de milhões. E esse 78 que você colocou aí de aumento que seria no imposto se aumentasse a pauta, né? Quem paga é quem compra, inclusive. Na minha opinião, não muda nada. Ninguém vai deixar de continuar comprando bezerro aqui por conta desses R$78. Né? Eu tenho essa impressão. O problema está já fechando, quase fechando os 2 minutos, é que o assunto saiu um pouco da área só técnica. Ele foi politizado. Mas politizado de que forma? Foi politizado, porque é a questão do pequeno contra o grande, sabe? Então... Bom, mas quando você fala politizado, eu a impressão que tem uma pessoa da esquerda, o Edivaldo Magalhães está falando. Não. Não, politizado de que forma? Não, é politizado, mas não é partidarizado. É politizado, sim. O que acontece? A discussão tem que proteger o pequeno. Tá, gente, mas vamos fazer a conta, né? Mas tem que proteger o pequeno? Claro que tem que proteger o pequeno, sem dúvida nenhuma. Você não pode... Os pequenos já passaram muito mal depois da pandemia, com os preços lá embaixo, o bezerro não valia nada, perderam muito dos pequenos, perderam o rebanho. E esse cara perdeu, não volta mais, entendeu? Muito difícil voltar atrás. Então, é preciso preocupar com ele mesmo. Ainda mais num lugar em que 95% do pecuarista tem menos de 500 cabeças. Os frigoríficos são grandes, são poderosos, impõem, joga o preço para baixo, né? Hoje o preço está bastante distante de São Paulo, então eles reclamam que os frigoríficos fazem isso, fazem aquilo, mas os frigoríficos precisam sobreviver, né? E é um elo importantíssimo da cadeia, né? Os frigoríficos fracos não dão bom resultado para o pecuarista depois, não. É até arriscado. Então, o investimento que os frigoríficos estão fazendo é importante a gente considerar. Agora, precisamos achar o ponto de equilíbrio, né? Como é que nós vamos arbitrar essa questão? Como é que nós vamos resolver? Agora, porque você tem que continuar ajudando o pequeno, quer dizer, permitindo que o pequeno tenha uma remuneração pelo seu bezerro, e de outro lado também é importante que
os frigoríficos estejam fortalecidos, entendeu? E podendo abater todo o rebanho do Acre, podendo exportar, inclusive, porque isso é bom para a economia. Exato. Arbitrar isso vai ser um exercício que nós vamos discutir aí dentro do fórum, na Câmara Técnica lá do Agronegócio, que tem no fórum, para tentar chegar numa equação que seja deglutível por todos. Você é uma pessoa que não mede críticas em relação a possíveis intervenções do Estado em vários segmentos da economia. Você é uma pessoa que tem alergia quando fala a respeito de intervenção do Estado no cenário econômico. Mas me parece que essa arbitragem vai precisar de uma definição por parte do Estado nesse cenário. Até que ponto você acha que... Onde é que esse ponto de equilíbrio que você falou, qual é o papel do Estado nele, na tua avaliação? O Estado é quem arbitra o valor, né? E, portanto, precisa do Estado aceitar alguma posição que a gente possa apresentar, né? E que o Estado resolva aceitar isso. Porque o Estado, hoje, está mantendo essa pauta bem baixa, bem abaixo do valor de mercado. Por decisão. E está sendo passível de crítica por conta disso, né? A Federação da Agricultura tem que defender o produtor rural, tem que defender, no caso, esse pecuarista, né? Pequeno, médio, grande, né? A gente tem que defender a posição dele. Por outro lado, a gente sabe que a indústria é um elo importante da cadeia, né? Então, é claro que o Estado interventor, eu não gosto disso. Mas no caso de tributação, cabe a ele, é função dele, né? Estabelecer esse tipo de alíquota, de cobrança de imposto, claro, etc. Né? Claro. Então, e Açoeiro, vamos lembrar que o segmento industrial tem conseguido abrir mercados importantes, né? Então você tem a perspectiva de necessitar de estar presente, tem que ter o produto, né? Então assim, isso me parece um cenário assim, que o Estado do Acre precisa tomar uma decisão urgente para dar segurança ao segmento industrial e, claro, a indústria também precisa do pecuarista. Então, talvez, é uma história que todo mundo tem a sua razão, né? Talvez, é preciso estabelecer um critério com relação à quantidade de animais que poderia sair. Por exemplo, por que esse assunto agora veio à tona com essa força toda? Porque a quantidade de animais que saíram do ano 2024, no primeiro trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2025, mais que dobrou. Mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Então, alguma coisa está acontecendo que aumenta esse fluxo de saída de bezerros, né? Aí entra política de governo, por exemplo. Hoje os bancos estão trabalhando com um cenário totalmente diferente do que faziam até o ano passado. A taxa de juros subiu demais, Selic aí 14,5%, com tendência de subir mais ainda. Os bancos retraíram muito, aumentou muito o pedido de recuperação judicial. Os bancos estão temerosos hoje com o nível de inadimplência e não estão fazendo questão de emprestar. Vai nos bancos hoje para você ver. Então, era hora de ter uma linha de crédito para as pessoas fazerem retenção de garrote, retenção de bezerros. Eu passaria, se tivesse, às vezes, mais capitalizado, mais recursos, compra mais bezerro, né? Pega um financiamento e compra e tal. Mas hoje está muito difícil fazer isso. O banco público dá garantia ao pequeno pecuarista, fique com o seu bezerro aí, que eu subsidio isso. Exatamente. Que eu garanto isso. Exatamente. Mas essa questão dos juros hoje mudou muito, né? Mudou muito. Está vindo o Plano Safra aí, a gente está vendo com muita dificuldade o Plano Safra. Já ouvi falar até da possibilidade de nem ter o Plano Safra. Então... seria inédito. Seria inédito. Então, esse cenário é complicado. Então, se você tem mecanismos, quer dizer, políticas
que resolva essas equações. Isso é muito importante. Agora, Asuero, para você ver como são as coisas, né? Eu ouvi essa semana de um pequeno pecuarista relacionando o problema da evasão, da comercialização de bezerros com a questão climática. Ele disse o seguinte: Itaã, nós estamos vindo de uma sequência de 2 a 3 verões muito rigorosos. Então, isso impactou a nossa produção de bezerros. E a hora, quando dá uma melhoradazinha na pastagem, quando a coisa melhora um pouco, e a gente tem a possibilidade de comercializar isso, vem essa confusão toda e a gente fica todo aperreado. Tem lógica, o raciocínio dele tem lógica. Tem. Que é Agora, tem mais um detalhe, aí entra nas velhas discussões minhas, né? Se não saísse gado do Acre, não saísse. Vamos lá, vamos imaginar esse cenário. Não sai gado. Não sai gado. Nós temos pasto para segurar esse bezerro aqui? Eu acho que não tem. Você tem estudo que garanta isso, Asuero? Olha, não tem. Não tem estudo? Não tem. Isso é só um achismo. É um achismo, mas com base na observância, né? Na observância. Não tem, porque o rebanho aumentou, foi para 5 milhões de cabeça. O número de vaca aumentou, o número de bezerro aumentou. Hoje, o abate de novilhas, que seriam vacas no outro ano, são abatidas com muitos pecuaristas que abatem porque não tem mais pastagem. Então, acaba abatendo as fêmeas. É um fato. Aí você fala, não, mas você já quer desmatar. É claro, né? Esse debate sempre vai descambar para esse cenário aí. Mas é uma coisa a ser contemplada também. Nós vamos analisar isso. Nós estamos fazendo um grupo de trabalho para trabalhar toda essa questão, para a gente ter um olhar melhor do que é possível fazer. Olha, uma dificuldade que nós temos, se você quiser tem água aí, pode tomar à vontade. Uma dificuldade que nós temos, Asuero, de explicar esse cenário. Muita gente que está assistindo a tua entrevista, quando ouve falar a respeito de que o Acre tem o preço da arroba mais baixo do país, camarada ouve isso e estranha. Eu já conversei com isso sobre você em outras oportunidades, mas é uma dificuldade de comunicação mesmo. Porque muita gente está assistindo e fala assim, mas eles estão falando do quê? Que o preço da carne da arroba no Acre é o mais baixo do país? Por que isso não chega no balcão do açougue? Essa é uma dificuldade, entendeu? De comunicar essa dinâmica do mercado da carne. E aí? Eu também vou lá no açougue comprar carne, né? Você não acha caro, não? Os seus familiares não reclamam, não, do preço da carne para você? Às vezes, depende, quando a carne está mais cara, quando está mais barata, né? Mas aí é um segmento que eu não domino e nem interfiro, não posso fazer nada. Mas claro que o mercado se regula, né? Se você aumenta muito o preço da carne, não vende carne. Vende muito menos, né? Tem momentos que é isso que acontece. E tem outros momentos que não, que tem mais carne e um preço mais baixo. Porque a arroba do boi, ela também flutua muito, né? E aí vai uma série de interferências, inclusive do mercado internacional, né? O Brasil é o maior exportador de carne, né, do mundo, né? Então, é uma interferência muito grande, né? Embora a gente consuma aí em torno de 70 e tantos % da carne produzida no país, mas a exportação é grande, muito grande. Bom, e essa semana, hoje já veio a informação de que uma missão chinesa está chegando ao país para talvez reavaliar aquela rejeição às 28 plantas frigoríficas que foram rejeitadas, né, há um tempo. Então é possível que, digamos que a pressão para que a exportação de carne bovina aumente ainda mais, né? Porque eles estão com a dificuldade com os Estados Unidos, né, nessa questão das tarifas aí. Então, e os Estados Unidos
vende muita carne também para a China. Para a China. Né? Não só carne, como soja, milho. E agora o Brasil está tentando se oferecer, também é grande exportador para a China é o maior parceiro comercial do agro brasileiro, mas pode vender muito mais. Né? Nós estamos aí com produção muito alta, soja muito alta, milho, né? E carnes. Né? Então a gente está de olho nesse buraco que pode abrir nessa relação Estados Unidos-China. Isso aí é uma expectativa que a gente tem. Os mais prudentes analistas avaliam que os grandes devem chegar a um entendimento, né? Se acertam, né? E aí a gente fica na rebarba, não é isso? Mas o Brasil é muito, muito grande hoje no agro, né? Na exportação e tudo mais, né? Tem um espaço no mercado muito grande. E a China tem, obviamente, pelo todo o cenário que você vê, a China tem a expectativa de ter o Brasil como sempre um grande fornecedor de alimentos. É uma questão da segurança alimentar, que é sempre preocupante para a China, né? E você vê os investimentos que eles estão fazendo aqui, né? No Brasil, a gente tem aí essa expectativa até do porto de Xangai, da saída para o Acre, essa rota Rondon. Rondon, né? São coisas que para acontecer, mas quando se trata de China, você não pode duvidar de nada, né? Que eles fazem as coisas com muita rapidez, etc. É claro que aqui no Brasil nós temos um componente de dificuldade, que é a questão ambiental, que sempre atrasa todas as obras, né? Coisa que eles não estão acostumados com isso. Bom, já que você tocou nessa questão das questões ambientais, no seu entendimento, travando o avanço da economia, deixa eu ser incômodo um pouco, e aí porque nós nos programamos para 30, 35 minutos, eu imagino que já extrapolamos aqui o nosso tempo. Assuero, você foi um produtor que teve problemas em relação à questão dos geoglifos. Eu queria que você nos pontuasse como é que está essa situação hoje, só para a gente finalizar a nossa conversa. Esse assunto está sendo discutido nas câmaras técnicas do CEMAF, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Depois de 5 reuniões dessa Câmara Técnica, nós temos hoje um texto que será votado na próxima segunda-feira pelo Conselho de Meio Ambiente, estabelecendo regras de proteção e de uso dessas áreas onde tem geoglifo. Esse é um ponto. Pelo meu olhar, o que acontece com essa questão de geoglifo? Elas estão concentradas numa região, né? E a quantidade é bastante expressiva, né? Mas já tem, segundo o próprio IPHAN, algo em torno de 800 e tantos já identificados e georreferenciados. Mas dizem que deve ter de 15 a 20 mil ou mais dentro das matas ainda, etc. e tal, né? A quantidade é muito grande. Nós vamos ter alguma flexibilidade com relação a alguns geoglifos e outros não. Seria uma alternativa você elencar 50, 80, 100 geoglifos mais importantes para serem preservados e estudados, e os outros nem tanto, ter um tratamento mais ameno. Eu acho que era uma discussão para se fazer. Você fica incomodado com esse debate, né? Não é que incomodado, porque eu acho que atrapalha. Há um exagero. Depende. Se você pegar uma propriedade pequena, bem pequena, se tiver um geoglifo lá dentro, conforme o tamanho do geoglifo, já matou a propriedade. Então, um caso desse não vai ter um tratamento diferenciado? Ou todos os geoglifos serão tratados igualmente, como um monumento de patrimônio histórico nacional? Tudo bem. Todos são originários de uma mesma época, provavelmente por um mesmo povo, e que tem ali... O IPHAN não faz nenhuma pesquisa, não tem, acho que fez aí rapidamente alguma coisa, mas
em um geoglifo, mas... E acaba acontecendo, o que nós precisamos é ter uma educação patrimonial feita pelo poder público, né? Eu já me coloquei à disposição diante do problema que aconteceu comigo. Eu já me dispus a ajudar nessa questão da educação patrimonial, quer dizer, divulgar via explicar para a comunidade a importância daquilo. Exatamente, nas escolas e tudo mais, porque aí sim você preserva, né? Eu tive um problema pessoal que não tive muita culpa, mas é dentro da minha propriedade. Então eu estou assumindo toda a responsabilidade e todos os custos, né? E estou preocupado com isso, né? Porque obviamente as consequências podem ser danosas. Assuero, nosso tempo já esgotou faz tempo. Eu queria agradecer a tua vinda aqui ao Agro 24 Cast. Espero que você venha mais, que as coisas, por exemplo, quando tiver essa definição, essa arbitragem, eu acho que vale a pena a gente fazer uma nova reflexão aqui. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu agradeço demais e parabenizo vocês por essas iniciativas, né, do 24 Agro, né, que está indo muito bem, está tendo muita repercussão, a gente vê muito comentário, né? Então, e só o fato de vocês estarem trilhando esse caminho aí demonstra que vocês têm no agro o reconhecimento da sua importância para o estado do Acre. Eu acho que a gente vai dentro desse mundo que eu reclamo de ser um pouco pequeno, mas com certeza nós vamos mostrar nesse pequeno muita coisa boa para a população acreana. Muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou, o espírito é esse do podcast do AC24 Agro. Eu espero contar com a sua audiência no próximo domingo, aqui no podcast do AC24 Agro. Até lá. É isso.